Nós vamos fazer contato com o professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD, Rogério Dutra dos Santos. Bom dia, Rogério. Bom dia, Glauco. Rogério, nós tivemos na última sexta-feira, feriado de Sexta-feira Santa, uma motociata com a participação do presidente Jair Bolsonaro. E diversos especialistas apontam que poderia ser considerado esse ato uma campanha antecipada. Mas, além disso, temos também aí a possibilidade de configurar abuso do poder político, porque, afinal, essa motociata acabou mobilizando recursos públicos. Como é que você analisa esse evento que aconteceu na sexta-feira e também as possibilidades de implicação por conta dele e possíveis consequências para o presidente Jair Bolsonaro? Eu acho, Glauco, que para a gente entender essa situação, são duas situações distintas, na verdade, duas questões distintas que devem ser abordadas. A primeira delas é a questão jurídica, tá certo? E, efetivamente, o Bolsonaro pode ser enquadrado em vários artigos da Resolução 23.610 e na Lei Complementar 64/90, que são as legislações que regulam o período eleitoral e pré-eleitoral, tá? Então, utilização de dinheiro público, de recursos públicos para fazer campanha antecipada, pedido para votar nos eleitores, os eleitores votarem nele, referência direta ao processo eleitoral, tudo isso é proibido, tá certo? Mas essas violações à legislação, elas são usuais pelo candidato, né, pelo presidente. E não seria nenhuma surpresa que ele continue realizando essas atividades, porque pouca coisa lhe resta a fazer, inclusive diante dessa nova legislação que saiu agora pelo TSE, que é a Resolução 23.610, que veda a realização de propaganda por telemarketing, por meio de mensagem de disparo em massa, de celular, etc. Né? Então, ou seja, a estratégia vitoriosa da campanha de Bolsonaro em 2018, ela foi diretamente afetada pela reação do TSE, do STF, agora com a publicação dessa resolução que regulamenta detalhadamente a utilização dos meios de telemarketing, os meios via internet para a realização de propaganda, seja antecipada ou seja de campanha a partir do dia 16 de agosto. Então, juridicamente, a gente sabe que o Bolsonaro ele não tem muito como fazer além disso, né? E aí entra outra questão que não é propriamente jurídica, que é a questão política, né? Quer dizer, o Bolsonaro, ele provavelmente, diante dessa situação na qual ele se sente acuado já, né, pela pressão das instituições, ele pode facilmente descambar para uma nova tentativa de quartelada, como aconteceu no 7 de setembro do ano passado. Tá? Eu acho que essa possibilidade da tentativa de golpe ela não está descartada, mas desta feita, acredito eu que as instituições elas estão mais conscientes e mais preparadas para enfrentar essa situação. Tá? Então, eu acredito que existam esses dois fatores a partir dos quais a gente tem que ler esse evento. Além de, obviamente, ser um evento eivado de ilegalidades, é um evento que mostra um pouco o desespero do Bolsonaro, porque ele não tem alternativas, ele não está encontrando alternativas legais para exercer a sua liderança e se mostrar corretamente na disputa. Né? A gente vê isso com outros candidatos fazendo atividades dentro dos limites estabelecidos pela legislação eleitoral. Não é o caso do Bolsonaro. Inclusive dentro dessa regulamentação para o uso de ferramentas, redes sociais na eleição que você menciona, Rogério, o presidente Jair Bolsonaro também atacou nesse evento o acordo feito entre o WhatsApp e o Tribunal Superior Eleitoral para que uma nova ferramenta do aplicativo que permite grupos com milhares de pessoas só comece a funcionar no Brasil após o segundo turno das eleições. Como é que você vê esse acordo dentro desse âmbito da regulamentação que você menciona e também o próprio ataque de Jair Bolsonaro ao acordo?
Olha, esses acordos eles são importantes porque demonstram que a Justiça Eleitoral está realmente preocupada com essa situação, que foi a situação que permitiu, né, a eleição do Bolsonaro em 2018. Agora, é importante também, Glauco, perceber que nós, né, das esquerdas, precisamos mudar a estratégia de jogo, que é parar, seguindo inclusive a sugestão técnica da cantora Anitta, não é? Que obviamente tem um staff por trás que a orienta nas questões de propaganda, parar de ficar falando no nome do sujeito e reagir a essas tentativas desesperadas de produzir fatos, né? Chamados factoides. Então, uma das estratégias fundamentais do bolsonarismo é a produção de factoide. E nós estamos o tempo todo reagindo a isso. Então, eu acredito que seja uma mudança de estratégia importante a esquerda parar de ficar reagindo a esses factoides, né? E deixar que a justiça e os partidos políticos cuidem disso. Por quê? Porque a legislação eleitoral ela atribui como polo ativo nas demandas por né, denúncia e por reconhecimento da própria legislação os partidos políticos, os candidatos ou os pré-candidatos que estão entrando em um momento eleitoral. Então, se eu não me engano, o próprio Partido dos Trabalhadores já ingressou com uma denúncia a essas violações realizadas pelo Bolsonaro no final de semana, e assim essa questão deve ser tratada, é uma questão que deve ser enfrentada pelos tribunais. Agora, nós não podemos ficar repercutindo isso de forma a chamar a atenção exatamente para o factoide que o Bolsonaro deseja chamar a atenção, né? Então, imagino que a gente deva estar nos reunindo agora, né, os editoriais dos veículos de esquerda, para rever essas estratégias, né, para a gente não ficar como papagaio de pirata do Bolsonaro sem a menor necessidade. Eu acho que esse é um ponto importante. E o Bolsonaro reclamar do TSE é mais um recado para o seu rebanho do que propriamente um ataque direto, porque efetivamente o TSE o judiciário como um todo tem sido bastante tranquilo em relação às críticas que se fazem. Eu não sei quando são críticas efetivamente criminosas, né, como aconteceu há um tempo atrás com o então ministro da Educação, Weintraub, que dizia que tinha que prender todo mundo, botar na cadeia e tudo mais, né? Agora, no caso do Bolsonaro, está no papel dele reclamar, né, porque efetivamente é um golpe na sua estratégia. Ele vai ter que realizá-la contra a lei, que é o que provavelmente vai acontecer, né? Ele não tem outro caminho, ele não vai rodar o país fazendo palestras em todas as cidades, ou a maioria das cidades do Brasil, ele não vai rodar pelos interiores, não é esse o caminho dele. O caminho dele é se utilizar dos meios das ferramentas de comunicação de massa. É isso que ele vai fazer. E nós não podemos permitir que isso aconteça. O TSE colocou aí de forma muito clara uma legislação que ataca diretamente essa composição, essa estratégia de campanha do bolsonarismo e provavelmente com a entrada do ministro Alexandre de Moraes como presidente do TSE nas eleições, eu acredito que essa legislação vai ser cumprida à risca e vai permitir que o TSE efetivamente impeça que esse tipo de atividade aconteça. Então, esse tratado aí com o WhatsApp é um bom sinal, embora a gente saiba que as redes elas são um pouco incontroláveis. Vamos ver como é que essas empresas internacionais, né, que obviamente têm ligações políticas, são, ou como se chama no jargão, soft power, né, elas têm uma função estratégica de controle das democracias da periferia, vamos dizer assim, e vamos ver se elas vão efetivamente dar conta disso.
E esse caráter incontrolável, como você diz, das redes, também coloca um outro desafio, Rogério, porque assim, esse acordo entre o WhatsApp e o TSE, ele vale até o fim do segundo turno das eleições. Só que a gente sabe, inclusive pela própria experiência desse governo de Jair Bolsonaro, que no caso dele, por exemplo, a campanha é algo permanente, feita durante todo o tempo e não só no período eleitoral. Então, o governo que está em campanha desde que ganhou ali em 2018, né? Antes de assumir, continuou em campanha e assim foi. Isso não mostra também uma insuficiência desse acordo? Ou seja, a política e as fake news, elas não se restringem ali ao período eleitoral e muitas vezes acabam sendo sedimentadas muito antes e nesse curto período não dá nem para conseguir desmentir várias das desinformações que circulam nos grupos de WhatsApp e também em outras redes sociais. Por isso é necessário que a gente consiga destravar, por exemplo, o PL das fake news, que acabou unindo os interesses desses grandes conglomerados que controlam as redes sociais com a base bolsonarista, para que a gente possa ter de novo um espaço público um pouco menos irracional, um pouco mais razoável do ponto de vista da discussão mesmo, Rogério? Ô Glauco, nós vimos desde 2016 o desmonte de várias instituições da democracia, em especial do processo eleitoral, cujo período foi radicalmente reduzido, né? Nas eleições de 2018 houve apenas 45 dias de campanha. Então, esse cerceamento da disputa livre pelo espaço político é uma resposta diretamente vinculada às estratégias de redução do processo democrático no país. Então, obviamente que o Bolsonaro e o bolsonarismo, que efetivamente apareceram como os elementos resultantes do golpe de 2016 contra a presidente Dilma Rousseff, eles alcançaram essa situação exatamente pela capacidade de explorar essa nova tecnologia. E, efetivamente, nós temos hoje um presidente que realiza a campanha constantemente, ou seja, ele não governa o país, ele faz propaganda de si mesmo e faz propaganda eleitoral constantemente. E essa é uma forma de governo que é característica do fascismo, inclusive, né? Então, desde os anos 30 e 40, os pesquisadores que se debruçam sobre esse fenômeno identificam a necessidade da propaganda constante, né? Ou seja, o show que o Bolsonaro faz todo dia nas suas lives, né? Aquilo alimenta psicologicamente os seus seguidores, né? Eles precisam desse acontecimento, né? A formulação de piadas de mau gosto, a estratégia de comunicação do Bolsonaro são fundamentais para criar essa ideia de nós somos um grupo, nós compomos um grupo, né? E essa situação cria um laço emocional, um laço irracional, como você disse, em torno dessa figura de aparente liderança, né? Então, a existência, a permanência do acesso do Bolsonaro, que é uma permanência cotidiana a esses meios de comunicação, fora do período eleitoral, efetivamente colaboram para a sua sobrevida artificial para além do trato tradicional da política. Ou seja, o Bolsonaro ele não depende necessariamente dos acordos, da realização de alianças para se firmar como uma liderança popular significativa, na medida em que o contato com os eleitores é um contato que ele realiza de forma direta, sem a intermediação de lideranças locais, lideranças estaduais, né? Ele fala diretamente com seus eleitores pelos meios de comunicação. Então, isso é muito preocupante e efetivamente, isso precisa ser regulado para além do período eleitoral. Eu acredito que se nós conseguirmos, Glauco, um avanço relativamente importante nessas eleições, né, se nós vencermos o fascismo nessas eleições, eu acredito que essa questão entrará em pauta necessariamente.
Agora, existe também um outro aspecto que a gente precisa considerar, Rogério, inclusive quando você fala da estratégia da cortina de fumaça, né, que Bolsonaro, de fato, ele efetiva, só que existem outras recorrências ali em relação ao comportamento dele, por exemplo, ataque às instituições, né? Na semana passada veio à luz uma entrevista gravada em que ele ataca os ministros do STF, só que o fato de não haver uma resposta institucional acaba gerando outras personalidades com comportamento semelhante. O candidato a deputado federal, por exemplo, Deltan Dallagnol, ex-chefe da Força Tarefa da Lava Jato, faz a mesma coisa. São ataques recorrentes ao Supremo Tribunal Federal e outras figuras que são candidatos em 2022 agora também fazem isso. São ataques recorrentes. O quão ruim é, na verdade, não ter nenhuma resposta em nível institucional a esse tipo de confronto, né, de confrontação às instituições. Isso acaba corroendo um pouco, ou muito, na verdade, o debate político e também estimulando que mais pessoas se arrisquem a fazer o mesmo, Rogério? O espírito de horda do fascismo, Glauco, ele se alimenta dessas violações que se fazem verbalmente contra as instituições. Né? É a ideia da glorificação da ação em detrimento de um projeto político. Então, essas pessoas que estão surgindo em torno do bolsonarismo, que a gente pode chamar claramente e tranquilamente de oportunistas, elas se caracterizam exatamente pela falta de projeto. Eles não têm um programa político, ideias e objetivos a cumprir. Né? O conteúdo da propaganda deles é o próprio fim da propaganda. Né? A propaganda funciona como tipo de realização de desejo. As pessoas são convidadas a entrar e compartilhar um segredo. É assim que funciona a psicologia do fascismo. Né? E, obviamente, se você não tem um projeto e se a movimentação retórica é sempre em direção à realização da violência, né? Ou a sua propaganda ela se realiza de forma violenta, atingindo a população LGBTQIA+, atingindo a população negra, atingindo, né, as minorias em geral, os índios, etc. Isso, na verdade, estimula o não respeito às instituições. Agora, é importante frisar uma coisa interessante, Glauco, que o fato do Bolsonaro ter essa estrutura, e seus seguidores terem essa estrutura e terem chegado ao poder, né, isso significa que os seus seguidores, né, acabarão necessariamente trapaceados. Né? Por quê? Porque o Bolsonaro e os bolsonaristas que estão no poder, eles necessariamente vão ter que realizar aquilo que eles não querem. Eles vão ter que formular promessas que eles não vão conseguir cumprir. Né? Então, a fome, a miséria, a desigualdade, o desemprego, que são fatores ligados tradicionalmente, obviamente, ao governo, são de responsabilidade direta da presidência da República. Então, a trapaça, né, é exatamente essa, o sujeito que não quer prometer, que não promete nada, mas que nessa situação de poder, ele efetivamente tem que realizar, e aí ele não realiza. Qual é o resultado disso? Frustração. Né? E essa frustração pode abrir os olhos de uma parcela das pessoas que estão vinculadas a esses indivíduos. E aí a gente vai saber disso agora nas eleições do final do ano, se efetivamente o véu, né, caiu, se efetivamente os olhos foram abertos diante do fato de que o bolsonarismo foi uma grande farsa, um grande golpe, né, uma grande fanfarronice que não trouxe nenhum resultado interessante para a vida dos trabalhadores, né, para a vida do povo brasileiro, muito pelo contrário. Né, o bolsonarismo, pela sua incompetência, pela sua inconsistência e pela sua sabotagem constante às instituições, levaram o Brasil a uma situação de crise pouco vista na história. Então, eu acho que hoje a gente tem uma situação em que a incompetência, né, e a má vontade
do bolsonarismo ficam bastante explícitas. E eu acredito que uma parte desses eleitores eles vão perceber isso, e aí a gente vai ter um resultado nas urnas que pode ser e provavelmente será diferente do resultado de 2018. Rogério, queria agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Um ótimo início de semana. Até a próxima. Até, Glauco. Um abração. Abraço. Conversamos aqui com o professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD, Rogério Dutra dos Santos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.